Eu vivi muito tempo, para te confessar, sem planejar. E depois que a gente começa a fazer isso, a gente não consegue mais se lembrar como é que era antes, né? Como é que a gente conseguia fazer as coisas sem planejar, né? E algumas pessoas têm um resultado, às vezes sem planejar, mas por um preço muito alto, de estresse, de erro, de gasto desnecessário, né? Então, eu entendo o planejamento como um meio mais seguro para diminuir incertezas, é um caminho mais curto para alcançar resultados. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast. E eu trago hoje o convidado Ricardo Lima, que carinhosamente as pessoas conhecem como Cadinho. Cadinho, seja bem-vindo aí a esse podcast. Muito obrigado, Marana. É uma honra estar aqui batendo esse papo com você. E isso mesmo, eu até prefiro que as pessoas me chamem de Cadinho mesmo. É assim que eu me identifico melhor. E vamos bater um papo aí sobre algumas questões que eu tenho certeza que vai trazer alguns insights, no mínimo, interessantes, coisas para as pessoas, para os donos de restaurantes pensarem do próximo ano. Antes de eu te apresentar aqui, dizer o que você faz hoje dentro do Donos de Restaurantes, eu quero saber um pouquinho da sua trajetória para a galera te conhecer aí um pouquinho. Uhum. A minha formação acadêmica, né, eu me formei em comunicação social, publicidade e propaganda, e a minha experiência profissional foi quase que num único lugar, né? Eu trabalhei quase 15 anos numa empresa, eu vivi uma carreira executiva. Uau. Entrei nessa empresa como um estagiário na área de design e tive a oportunidade, depois que formar, ir para a área de vendas. E eu brinco que foi uma salvação na minha vida ir para a área de vendas, porque até esse momento eu era uma pessoa muito tímida, tinha muita dificuldade com esse tipo de coisa. E o setor comercial, eu falo que é uma escola, talvez uma das melhores escolas, né? Todo restaurante também tem essa parte. Foi onde eu pude me desenvolver muito para conversar com as pessoas, né? A comunicação. E depois de viver essa experiência na parte de vendas, né? Eu acabei assumindo a gerência comercial dessa empresa. Fiquei mais ou menos 8 anos como gerente comercial. Depois eu fiz uma função de gerente de projetos lá dentro desse mesmo negócio. E, por último, assumi a direção da empresa. Então, eu fiz aquela escadinha, né, dentro da carreira executiva. E, nesse meio caminho, né, nesses quase 15 anos, eu acabei me enveredando para a área de desenvolvimento pessoal, né? Eu comecei a estudar muito esse tema, né? Passei por um processo que, para mim, foi transformador mesmo, um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu conheci um processo de coaching bem feito e vi como que isso pode, de fato, mudar o jogo, né? Muitas questões que a gente vive, muitos problemas, inclusive, na nossa vida, tem a ver com o nosso comportamento, né? Ou seja, a parte como a gente pensa e como a gente faz as coisas. Então, nesse universo de desenvolvimento, eu me apaixonei literalmente por essa área. Então, eu fui em busca de formações dentro desse tema, né? E acabei me especializando nisso, né? Em desenvolvimento pessoal, em gestão do tempo, em planejamento. Então, chegou um determinado momento na minha vida que fazia muito sentido eu seguir por esse caminho, né, de treinar as pessoas, de alguma forma ser um guia na vida das pessoas, ajudar a clarear os caminhos, ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões e ações na vida delas. E eu acredito que foi esse caminho que acabou permitindo com que o nosso caminho se cruzasse, né, aqui dentro do DDR Master. É verdade, Cadinho. Antes de eu contar isso para as pessoas, eu quero aproveitar esse tempo e quebrar uma crença que existe no mercado do Brasil, principalmente. Quando você mencionou aí que fez um processo de coaching,
E você disse bem feito. Infelizmente, essa profissão no Brasil, ou esse conhecimento no Brasil, teve uma importância bastante minimizada. As pessoas começaram a olhar para esse assunto de coaching com um preconceito muito grande e às vezes desvalorizando bastante isso, porque existem alguns profissionais que de fato escolheram a profissão ali de coach como uma saída para alguns fracassos da vida, né? O que não foi nem o seu caso e nem o meu, porque eu também tenho formação de coach. Quero lembrar aqui para as pessoas que estão escutando esse podcast que o significado de coach no inglês é treinador, é quem guia, é quem dá a direção. E o estudo de coaching tem muito mais a ver com o comportamento humano, como você trouxe. A gente olhar para dentro de si mesmo, buscar as respostas, buscar um negócio que eu amo. Eu adoro o autoconhecimento e isso sim tem a ver com o coaching. E aí agora eu posso contar um pouquinho, né? Você contou, eu não sabia de algumas coisas na sua trajetória. Foi legal saber aqui nesse nosso bate-papo. Mas para você, líder que está aí do outro lado, o Cadinho hoje trabalha comigo aqui no Donos de Restaurantes. Especialmente, ele tem uma pasta, ele tem uma responsabilidade que é bastante estratégica, bastante importante no meu programa mais avançado, chamado DDR Master. E como é que o Cadinho veio, né? E o que ele faz de fato aqui antes da gente entrar pro planejamento de 2023, que é isso que a gente vai falar aqui agora. O Cadinho é um amigo que eu tenho de infância, a gente jogava bola juntos, a gente se encontrava em algumas ocasiões e sempre jogava bola, tinha aquela resenha, e aí depois a gente se distanciou, depois a gente ficou muito tempo sem ter contato e através de uma indicação de uma outra pessoa que trabalhava aqui comigo, ela disse, o Cadinho consegue desempenhar essa função muito bem. E aí eu disse, eu já conheço o Cadinho de longa data, mas não sabia dessa habilidade que o Cadinho tem. Para você entender o que o Cadinho faz aqui hoje, quando as pessoas entram para o meu programa de aceleração de resultados, que é o DDR Master, o Cadinho tem uma reunião individual para entender qual é o propósito daquela pessoa dentro do negócio dela, quais são os planos, o que ela busca alcançar, o porquê ela busca alcançar, e o Cadinho direciona essa pessoa para que ela não se perca no caminho. E hoje, depois de mais de uma centena, né, de reuniões, talvez mais de 2 centenas de reuniões. Isso, 200 já. Mais de 200 reuniões, o Cadinho se transformou em uma figura muito querida pelas pessoas. Tem algumas pessoas que dizem, isso eu vou levar para a reunião com o Cadinho, porque eu disse da primeira reunião. Mas o Cadinho tem alguns encontros durante o ano para que ele possa ser um guia, uma bússola, para que ele possa ser um conselheiro confiável para que a pessoa possa desempenhar o papel dela dentro do restaurante, principalmente dentro da figura de empresário. É mais ou menos isso, né, Cadinho? É exatamente isso, né? Muitas vezes as demandas são muitas, né? A vida do empresário, é comum a gente ouvir falar que o empresário às vezes se sente solitário no meio de tantas demandas, né? Então, é compreensível que em algum momento a gente, enquanto empresário, se sinta perdido, né? Por onde começar, o que fazer. O meu papel lá no DDR Master é muito esse, né? Eu brinco, Marcelo, que eu sou um cara com uma lanterna, né? Eu vou iluminando parques para as pessoas encontrarem o caminho delas, né? E às vezes sozinho é muito difícil, né? Muito. Então essa parte de planejamento, de ajudar a vislumbrar um cenário, né? É ver o que não está legal, mas vislumbrar o que seria o ideal daquilo, né? Então esse é o meu papel lá. Eu uso às vezes esse termo, né? Como se fosse um guia para ajudar as pessoas, mas muitas vezes para escolherem, e é importante essa palavra, um caminho mais seguro, né? E que vai ter maior chance de sucesso na vida delas. Muito bom, né? E tem desempenhado cada dia mais
esse papel tão importante. E agora a gente vai ter que multiplicar o cadinho aí. Graças a Deus o nosso programa está crescendo tanto, as pessoas estão tendo tantos resultados, que a gente está trazendo muito mais DDR Master. Então, só um cadinho não vai dar conta desse tanto de gente não, né, Cadinho? É verdade, né? Vamos ampliar essa parte do trabalho que vem, como você disse, vem trazendo muito resultado para as pessoas, junto com várias outras coisas que a gente faz aqui dentro do DDR Master. Eu já te falei isso, você já sabe, mas talvez as pessoas que estão escutando esse podcast não sabem disso. Esse é o maior, o melhor, o mais gostoso, o mais incrível projeto que eu já criei na minha vida, e sou muito feliz e sou muito grato a você por estar me ajudando a construir, você que participa da parte estratégica junto comigo. Eu tenho muito orgulho disso que a gente está criando juntos e os resultados que a gente tem criado dentro desse programa, né, Cadinho? Eu digo mesmo, né? Para mim é uma honra, eu já te falei isso, é bom que as pessoas saibam o que a gente faz aqui é muito genuíno, né? Basta conversar com qualquer DDR Master, né? Com qualquer um dos mentorados, que as pessoas vão perceber que isso aqui é um programa genuíno que traz resultados de verdade, né? Se você acabou falando do coaching no começo da conversa, né? Existem alguns profissionais, em todos os contextos, tem os bons e os profissionais ruins, né? Verdade. Existem muitos gurus por aí que às vezes tentam ensinar as pessoas a empreender, mas sem empreender, sem saber de fato um negócio que não é uma realidade aqui dentro do DDR Master, né? Você é a prova viva disso, né? Muitas pessoas devem saber sua história, os desafios que você já enfrentou. Então, aqui a gente cria... E que enfrento todo dia, né, Cadinho? A gente está na mesa, os restaurantes estão lá. Enquanto a gente grava esse podcast aqui, o pau tá quebrando lá, né? Exatamente. Então, é uma vivência diária, verdadeira, dentro do mercado, né? Que traz muita luz para a vida das pessoas, né? Como eu falei, o empresário às vezes se sente muito sozinho. Aqui não, né? É o que eu mais... Sabe que talvez seja uma das coisas que eu mais escuto nas sessões estratégicas? Eu não estou mais sozinho. Para mim, o caminho agora está claro, né? E isso, quanto vale isso, né, na vida das pessoas? Então, para mim é uma honra fazer isso. Eu falo e repito toda vez que eu tenho oportunidade, todos os projetos que eu participar na minha vida sempre terão como temática ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas. E eu acho que esse é a maior entrega que talvez a DDR Master faça, é ajudar as pessoas a se desenvolverem como empresários, desenvolverem os seus negócios e enquanto ser humano também, né, que tá tudo isso é integral, é interligado. E a gente está só no início. Esse vai ser talvez o maior programa do mundo para aceleração de resultados para donos de restaurantes. A gente vai trabalhar para isso. Cadinho, vamos falar então sobre planejamento. A gente está chegando agora no final de 2022, um ano muito difícil, na minha opinião, um ano cheio de desafios. A gente teve ainda resquícios do Covid, como ainda tem até hoje. Se voltou a usar máscara para transportes públicos. Esse podcast está sendo gravado em dezembro de 2022. A gente teve inflação, grandes problemas de mão de obra, endividamento, e muita gente teve uma dificuldade muito grande de passar esse 2022 com o restaurante aberto, com o delivery aberto, faturando, tendo lucro. E a gente sabe que dentro do portal Donos de Restaurantes foi mais simples, dentro do DDR Master foi menos complicado ainda, porque a gente estava lá para ajudar as pessoas que estão trabalhando junto com a gente. Inclusive, a gente teve resultados extraordinários, mesmo com tanta dificuldade. E aí, a minha primeira pergunta para você, 2023, qual a importância do planejamento de tudo que vai acontecer no ano que vem para um dono de restaurante? Já que o cara pode pensar, eu tenho um negócio pequeno, eu tenho um negócio com poucos funcionários, eu nem preciso de planejamento. Você acha que o pequeno dono de restaurante, o grande dono de restaurante, eles precisam de planejar o que vai acontecer em 2023? Sem sombra de dúvida, né? Você falou dessas peculiaridades desse ano, que realmente foi um ano difícil, né? E talvez uma parte essencial, talvez a principal do planejamento, a gente lida com incertezas o tempo todo, né? Os últimos anos, nada mais impactante do que os últimos anos para mostrar isso. E o planejamento
é talvez a forma mais segura, mais eficaz de diminuir as incertezas, né? De fazer uma projeção, né? E entender o que eu preciso fazer para alcançar os resultados que eu procuro, né? Eu vivi muito tempo, para te confessar, sem planejar. E depois que a gente começa a fazer isso, a gente não consegue mais se lembrar como é que era antes, né? Como é que a gente conseguia fazer as coisas sem planejar, né? E algumas pessoas têm um resultado, às vezes sem planejar, mas por um preço muito alto, de estresse, de erro, de gasto desnecessário, né? Então eu entendo o planejamento como um meio mais seguro para diminuir incertezas, é um caminho mais curto para alcançar resultados. Eu acredito, inclusive, Cadinho, quando você disse, né, eu passei muito tempo sem planejar, eu também, claro, muitas das coisas que acontecem hoje acontecem fora do planejamento. Acho que o cara que está do outro lado escutando a gente aqui, ele tem que entender que o planejamento não é exatamente para que aconteça tudo como a gente planejou. A gente não tem bola de cristal, a gente não tem a capacidade de acertar as coisas que vão acontecer pela frente, mas a forma mais... Existe uma frase que diz isso, né? A forma mais fácil que tem de falhar é não planejar. Uhum. Então, com planejamento não quer dizer que você vai acertar tudo e que você vai conseguir cumprir tudo que você planejou, que vai sair tudo como você planejou. A gente não tem o controle de tudo, mas o planejamento traz mais clareza e traz um norte para a gente, traz boas referências para que, com a chuva de pensamentos que a gente tem todos os dias, com várias ofertas que a gente tem todos os dias de novos negócios, novos trabalhos, a gente não acaba se perdendo nesse caminho, né? É verdade, eu entendo o planejamento como uma grande seta mesmo, né? Algumas pessoas têm um receio por fazer tem uma percepção errônea do planejamento, que é algo que te engessa. Não é algo que te engessa, é algo que traz liberdade, né? Planejamento traz liberdade para tomar decisões melhores, né? Eu falo que é uma grande seta apontando a direção, como você disse, é um norte, e às vezes eu vou chegar por um caminho que vai fazer sentido fazer uma curva que não estava planejada. Mas sem ter traçado um caminho prévio, né, é como se eu andasse às cegas por aí, né? Então, planejamento é algo que aponta uma direção, é igual que você falou, é eu ter um caminho. Dentre várias opções, eu pensar com antecedência em qual caminho tomar, qual caminho vai ter mais a ver com o futuro que eu quero viver, com o futuro que eu quero para o meu negócio, né? E pensar tudo isso previamente é como se eu tivesse um leque de opções maiores para lidar com as dificuldades ao longo do caminho, se eu já tracei isso previamente, se eu já pensei nisso antes. Então é uma grande bússola mesmo o planejamento. O que você está falando me lembrou uma história que eu sempre conto, às vezes em treinamento, às vezes em palestra, que esse planejamento serve como se eu e você estivéssemos saindo aqui de Belo Horizonte e a gente estivesse indo junto a um show lá no Rio de Janeiro. A gente decidiu que a gente vai junto, eu e você. E aí a primeira coisa, né? Qual estrada que eu vou tomar? Quanto que eu vou gastar de gasolina? Tanto em dinheiro quanto em litros? Será que tem pedágio na estrada? Não tem. A estrada é segura? Não é? Eu tenho algum trecho que eu tenho que prestar mais atenção porque tem mais curvas sinuosas? Aonde a gente vai comer? Será que a gente precisa parar para banheiro? Então, tudo isso seria um planejamento. Eu acho que a forma mais fácil do empresário enxergar o que seria de fato esse planejamento nada mais é do que fazer uma previsão do que eu preciso ter de recurso, de tempo, o que eu preciso prestar atenção para que eu chegue no meu destino e com segurança, né? Exatamente, essa analogia é muito boa, é isso, né? Eu posso fazer uma viagem, né, usando esse exemplo, mais tranquila, com menos imprevistos, né, ou uma viagem mais no escuro, né, sem saber o que me aguarda, né, sem uma preparação prévia. É menos estressante planejar, né? Vão ter imprevistos, Claro, essa estrada pode estar bloqueada. Pô, teve um deslize de terra que bloqueou essa estrada. Beleza, a gente precisa pegar um desvio, né? Exatamente isso. Vão ter imprevistos e com o planejamento já pensado, fica mais fácil para eu tomar rotas mais seguras, né? E como é que seria o planejamento de 2023, Cadinho, pensando de uma forma mais prática? Qual a primeira coisa
que o empresário precisa fazer? Pô, vou planejar, tá bom. Escutei o podcast do Cadinho e do Marani e eles falaram que eu preciso planejar 2023. Como é que seria, assim, de forma geral, o planejamento? De forma geral, eu penso que o planejamento ele passa por, de forma mais simples possível, pelo menos 4 etapas, Mara, né? Que etapas são essas? Eu digo que a primeira etapa é o diagnóstico, né? Primeiro eu preciso diagnosticar, entender a situação, entender o que não está legal, entender o objetivo que eu quero alcançar, né? Uma etapa de diagnóstico. Depois, uma etapa de priorização, né? A gente quer fazer muitas coisas, né? A gente quer deixar tudo perfeito, mas o nosso tempo e nosso foco são recursos limitados. Eu preciso fazer escolhas ao longo desse caminho, num espaço de tempo, né? Então isso vai requerer uma priorização. Olha só, deixa eu fazer um adendo aqui importante, Cadinho. Esse primeiro passo é brilhante, né? Que é, eu tenho que saber aonde eu estou primeiro e aonde eu quero chegar. Uhum. É a definição do ponto A e do ponto B. Então, dono de restaurante, o cara tem um restaurante que está indo bem pra caramba, o cara está faturando 300 mil reais e aí o espaço dele ficou pequeno. Ele, no planejamento, vai considerar que ele pode mudar para uma nova sede, ele pode fazer uma reforma de ampliação, ele pode não fazer nenhuma das duas coisas e voltar o planejamento dele para análise dos números e, eventualmente, melhorar o desperdício, diminuir os custos fixos e variáveis e, eventualmente, aumentar a lucratividade, ele pode rever o mix de produtos, enfim, ele tem uma série de coisas. Por outro lado, se o cara não está indo muito bem, ele precisa, no diagnóstico, ele identificou que as vendas dele estão baixas, que ele não tem um bom nível de gestão, que ele não consegue fazer com que os colaboradores dele continuem trabalhando com ele. Todo esse diagnóstico é o que vai nortear o que ele precisa fazer num próximo passo, que eu já sei que você vai falar aí, então eu não vou falar dele agora não. E aí depois você falou de priorização, isso é muito importante, porque o cara que está escutando a gente agora, ele deve estar pensando assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer no meu restaurante que 2023 podia ter 700 dias. Mas na verdade não é sobre isso. Eu, em primeiro lugar, eu faço um diagnóstico e listo tudo que eu preciso fazer e depois eu priorizo, né, o que realmente está impactando mais no meu desempenho, o que tem uma urgência para ser resolvido, o que é mais importante dentro do meu longo prazo, então eu preciso fazer dentro do meu curto prazo também. Então esses 2 passos realmente são fundamentais para um 2023 incrível, né? E qual seria o terceiro passo? Depois de definir as prioridades, né, vem um passo mais de execução, né, de pensar quais são as ações ou quais são os recursos que vão me aproximar desses objetivos, né? Eu falo ações e recursos da forma mais abrangente possível, né? Pessoas para me ajudar. Era desse passo aí mesmo que eu estava falando, né? O plano de ações, né? Mas fala aí. São pessoas para me ajudar, um conhecimento que eu ainda não tenho, né? Tudo que tem a ver com aquilo que me aproxima do objetivo que eu quero alcançar, né? Entrar para o DDR Master, entrar para o portal, isso aí tem que estar no plano de ação do cara que está escutando a gente, hein, Cadinho? Exatamente. Se você quiser... E quem já está lá, o plano de ação é renovar, né? Exatamente. Se você quiser tomar um caminho tortuoso, cheio de obstáculos, é só não entrar para o DDR Master. Se você quiser pegar o atalho, o caminho seguro, nós estamos aqui para ajudar, né? Mas essa é uma etapa importante, né? Talvez uma das mais, todas são importantes, mas eu falo que essa é muito importante, Marani, porque eu brinco assim, né? Quanto vale uma ideia extraordinária? Quanto vale uma ideia incrível? Não vale nada se eu não colocar ela em prática, né? E às vezes a gente pensa, né? Faz o diagnóstico, prioriza, tem uma certa sensação de que está avançando, mas na hora de colocar em prática não coloca, né? Então a ação dentro dessas etapas talvez seja a mais importante. E por último, eu considero importante ter prazo, né? Eu falo assim, a gente não pode trabalhar no infinito, né? E os problemas não tem que ser todos os problemas do mundo, do seu negócio,
não tem que ser todos eles resolvidos em 2023, até porque não dá tempo, né, mano? Se Verdade. há muito tempo, não dá para resolver todos os Pô, problemas. o cara tá acumulando aí coisa pra resolver, Cadinho, há 3, 4, 5 anos. E aí, de repente, ele quer resolver tudo de uma vez. Eu tava conversando hoje com o DDR Master, ele tava falando sobre isso com ele. A gente tem uma série de coisas para resolver. Só que a gente precisa dividir isso em pequenas tarefas, em objetivos menores, e aí a gente vai vencendo as etapas, a gente vai vencendo os desafios menores, e cada um desses desafios que a gente vencer vai contribuindo para o objetivo maior. Exemplo, se eu quero aumentar o faturamento, eu não consigo fazer uma série de ações ao mesmo tempo para conseguir um resultado extraordinário. Eu preciso entender e planejar as ações para o aumento de vendas, fazer cada uma dessas etapas, até porque, um exemplo, se eu tiver com um preço errado, e aí eu pulo a etapa de verificar a precificação. Quanto mais volume eu vender, mais prejuízo, ou talvez mais volume de trabalho eu crio, mas não exatamente eu crio lucro. Então, se a gente não observar cada uma das etapas, esse objetivo maior pode ficar comprometido, né, Cadinho? E não tentar fazer tudo ao mesmo tempo é sim uma excelente escolha, né? Exato, você falou uma coisa interessante, né? Às vezes aumentar a venda com um preço errado, por exemplo, pode ser um grande problema, né? E aqui no DDR Master, a gente entende que em qualquer negócio existem dois eixos igualmente importantes. Um eixo de tração, que é um eixo que vai trazer crescimento para o seu negócio, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar um eixo de otimização, que é um eixo que tem mais a ver com a estrutura, né? Esse ciclo é o ciclo do empresário, se estruturar, crescer. Isso tudo não acontece de forma conjunta, por isso que um diagnóstico é importante, né? Tem pessoas que já têm um problema bem resolvido, que tem clientes, por exemplo, mas talvez o negócio está desestruturado. Então, talvez 2023 dessa pessoa, citando um exemplo, vai ter um olhar mais para a estrutura. Outra já se preparou estruturalmente, mas está na hora de crescer. Então, ela vai fazer uma escolha. Por isso que a priorização é importante, é diagnosticar, entender o que está doendo mais, ou qual que é o objetivo primordial, e fazer escolhas. Eu vou ter que escolher ações ao longo daquele ano, e não resolver tudo junto, tudo ao mesmo tempo, como você falou. Super de acordo com isso, Cadinho. E pensando nesses 4 passos, né? A gente falou aqui, parece simples e talvez o dono de restaurante vai ter um pouquinho de dificuldade ali no início, mas eu sei que tem algumas ferramentas que podem ajudar. Eu mesmo quero puxar uma aqui, não sei se você já usou ela, tenho quase certeza que sim. Mas quero sugerir para quem está escutando a gente aqui, a matriz SWOT. É uma das coisas que ajuda bastante, né? Tem 4 quadrantes essa matriz. A gente fala das forças, das fraquezas, a gente fala das ameaças e das oportunidades. Esse me parece um grande ponto de partida para fazer uma análise, né? Que foi o primeiro passo que você propôs quando a gente pensa em um diagnóstico. Esse pode ser, sim, uma das ferramentas usadas, e o dono de restaurante, o dono de delivery que está escutando a gente aqui agora, pode entrar no Google e digitar a matriz SWOT, como eu faço para usar, e ele pode, inclusive, baixar um modelo para que ele possa preencher ali e usar. O que você acha? E se, além da matriz SWOT, você conhece alguma? Eu gosto muito da matriz SWOT, né? É uma ferramenta que gera muita clareza, como você falou. É talvez o melhor ponto de partida. Eu tenho até uma história breve para falar sobre isso, né? Como que isso pode ser aplicado no dia a dia. Quando eu vivi a experiência anterior, né? Numa empresa, trabalhei numa indústria, como eu falei, durante quase 15 anos. Nessa época eu ainda não era diretor, eu era gerente, e entrou um diretor que fez uma coisa que eu achei incrível, que tem a ver com a matriz SWOT. O que ele fez? Quando ele assumiu o negócio, ele conversou com todos os colaboradores, sem exceção. Todos os colaboradores, numa reunião individual, para entender, cara, o que na empresa é legal? O que poderia ser melhor? Né?
a visão de cada colaborador sobre o negócio. Depois disso, de pegar a resposta das pessoas, ele mapeou tudo isso, né? Simplesmente colocou, né? Organizou o que as pessoas falavam num grande quadro. Esse quadro virou um monte de problemas e um monte de forças, né? Um monte de pontos positivos que a empresa tinha e um monte de pontos negativos, pontos de melhoria, né? Então, a matriz SWOT, ela propicia isso, né? Depois de ter isso diagnosticado, nesse exemplo, ficou muito claro, é como se fosse um raio-x, né, Mara? A gente tira um raio-x do negócio para entender como que ele está naquele momento, e olhando para esse grande raio-x, eu vou começar a fazer escolhas. Esse problema eu vou atacar em janeiro, esse problema eu vou atacar em fevereiro. Isso aqui é algo que está assim, não está ideal, mas dá para esperar o ano que vem. E assim fica mais fácil, né? Parece que é muita coisa no início, quando a gente olha para os problemas, mas gerar essa clareza torna muito fácil a gente fazer escolhas. E essa matriz SWOT, como o Barão falou, é uma ótima ferramenta para fazer esse diagnóstico, né? Para tirar esse raio-x do negócio. E, de fato, eu uso a matriz SWOT não só no início do ano para me ajudar no planejamento, mas eu faço várias reuniões aqui com a equipe quando a gente quer falar, por exemplo, de eventos presenciais que a gente faz. Vamos usar aqui a matriz para nos ajudar um pouquinho. O que foi legal no evento? O que a gente tem feito de bom? Poxa, a escolha do hotel foi legal pra caramba. A sinergia que a equipe tava foi super legal. O preço que a gente cobrou foi legal também. O que não foi tão legal? E isso no cenário de restaurante funciona muito bem, porque eventualmente o dono de restaurante pode ter uma casa que está muito bonita, então o ambiente está muito legal, a sonorização está legal pra caramba, o cardápio está muito bom. E os pontos fracos? Poxa, o tempo de cozinha não está legal, os equipamentos que eu tenho já estão obsoletos, isso também é um ponto fraco. A minha embalagem também pode melhorar, eu considero um ponto fraco. Eu hoje não tenho aplicativo próprio no delivery, também é um ponto fraco. Até para a gente falar mais para o dono de restaurante, o que é uma oportunidade? Montar uma segunda casa é uma oportunidade, reformar o meu restaurante é uma oportunidade, investir em novos equipamentos é uma oportunidade. Geralmente as oportunidades vêm de alguma coisa que seja externa, né? Alguma coisa que aparece, vai ter um evento na minha cidade, acho que vou levar o meu restaurante para lá. Muita gente está me pedindo para fazer um aniversário em casa e fazer um buffet do meu restaurante. Isso pode soar como uma oportunidade. O que é uma ameaça? Uma ameaça vai vir um concorrente para a minha cidade, um concorrente muito forte. A minha cidade, a minha rua não tem um bom escoamento de água, então em algum momento a prefeitura pode decidir abrir algumas galerias, isso pode impedir o trânsito na minha rua, isso é uma ameaça. Eu posso ter a ameaça do proprietário do meu imóvel pedir o imóvel e eu ter que sair dali, isso também tem que entrar como uma ameaça. E muitas vezes o dono de restaurante ele é pego de surpresa porque ele não mapeia isso que a gente está ensinando agora, né, Cadinho? Exato. Eu acho que eu prefiro essa matriz, né? A gente está falando de ferramenta, a matriz SWOT é uma ferramenta simples, fácil de conseguir, como você falou, fácil de entender e de aplicar, né? Mas tem um exercício, né? Na verdade, é quase que uma reflexão que eu acho que ajuda a gente a vislumbrar, né? Começar a projetar o futuro, que eu sempre brinco assim, o futuro não é algo que simplesmente acontece, né? É algo que é construído, né? Se você não planejar o futuro que você quer viver, você vai ter que aceitar o futuro que vier, porque você não planejou, você não começou a criar aquilo, né? Então, como é que eu faço isso, talvez de uma forma simples, além da matriz SWOT? Eu posso separar empresas, né, ou setores, né, talvez setores da empresa e pensar, no futuro ideal daqui a um ano, como que isso acontece? Né? No meu futuro ideal, eu faturo quanto? No meu futuro ideal daqui a um ano, eu tenho quantos colaboradores? Eu tenho quantas unidades? Eu trabalho com que tipo de prato? Quanto mais especificar isso, começa a ficar claro, né? A gente começa... É como se a gente estivesse criando um quadro do futuro e depois eu vou definir qual rota que vai me levar para aquele quadro o mais rápido possível, né? Para eu pensar o futuro
basta sentar e refletir, anotar algumas coisas, isso serve para o negócio, para a vida. Então, qual que é o futuro ideal daqui a um ano, em diferentes áreas, em diferentes setores do meu negócio? Eu acho que também é um exercício válido para a gente começar a pensar o que a gente quer viver no futuro do nosso negócio. Cadinho, eu sei como é que a vida do dono de restaurante é atribulada, eu sei como a vida do dono de restaurante é muito agitada. E quando eu falo aqui dono de restaurante, você que está aí do outro lado, entenda dono de delivery, dono de padaria, dono de lanchonete, dono de pizzaria, enfim, a gente generaliza isso porque no universo da hospitalidade, mais precisamente do food service, a gente tem mais ou menos as mesmas rotinas. E eu sei que o cara fala, pô, mas eu não tenho tempo de pensar no futuro, eu não tenho tempo de fazer um planejamento e nem sei direito. E esse cutucão que a gente está dando aqui, as ferramentas que a gente está sugerindo, esse exercício desconfortável, porque para mim, Cadinho, até hoje, mesmo sendo um exercício que eu repito há muitos e muitos anos, para mim ainda é muito desconfortável, porque nós que somos seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande de projetar o nosso futuro, né? Tem medo, tem insegurança, tem o compromisso social, né? Quando você senta com a sua equipe para planejar e você diz, a gente vai aumentar aqui em 30% o faturamento anual. Esse é um compromisso que você está fazendo. Mas a gente que tem essa capacidade de entender os resultados que a gente pode produzir com essa prática, a gente sabe que mesmo sendo bastante desconfortável, isso é uma prática que traz muitos resultados, né? A visualização do futuro e o planejamento, não é verdade? É verdade, e esse desconforto, né, às vezes acaba impedindo a gente de parar para pensar sobre isso, mas faça uma força e quando você colher o primeiro resultado, esse desconforto vai caindo por terra, né? Uma coisa que eu acho que acontece, né, quando eu falo eu gosto de frisar essa parte de você não vai resolver todos os problemas que você tem em um ano, né? Por quê? Porque não precisa ser assim, não dá para ser assim. E existe um problema que eu acho, mano, que às vezes acaba atrapalhando as pessoas de planejarem, que é subir a régua o máximo possível, e isso impede ela de ver o progresso que ela teve ao longo de um tempo, né? Então, na hora de planejar, esse planejamento tem que ser, claro que tem que ser ousado, tem que visar o crescimento, mas tem que ser possível, né? E quando eu faço essa perspectiva possível do futuro, né, do futuro ideal, e eu vou lá e consigo, eu aumento a credibilidade comigo mesmo. Depois eu tento de novo, e eu vou lá e consigo. Depois eu tento de novo, vou lá e consigo. Por isso que o planejamento tem que ser algo cadenciado. Eu falo muito dessa palavra, né? É algo feito, é um passo a passo. Enxergar o próximo passo é importante. E depois o próximo, e depois o próximo. Mas sem fazer esse quadro do futuro, fica difícil até de enxergar os próximos passos, né? Uma coisa importante, Cadinho, que eu acho, queria saber aí um pouquinho de você, é que a gente faz um planejamento e eu gosto de fazer um planejamento anual, mas gosto de criar alguns pontos, né? Eu ia usar um termo aqui que eu achei melhor não usar agora não, mas enfim, usar alguns pontos de atenção que sejam mensais e trimestrais, para que a gente entenda se o que foi proposto está sendo executado, né? Porque de nada adianta a gente projetar e criar um planejamento ou por problemas, por fatores externos ou até internos mesmo, a gente começa a não conseguir cumprir o que a gente planejou. E aí, se não tiver uma correção de rota, aquele planejamento passa a não fazer sentido. Então, eu estou falando de acompanhamento. Planejei, esse planejamento tem que ficar claro para você e para a equipe. Isso aí pode ser exposto em uma ferramenta como um quadro, ou isso pode ser impresso em uma folha maior, em uma gráfica, de fato, de modo que você consiga acompanhar todo mês, ou todo trimestre, todo semestre,
o que você já concluiu, do que estava planejado, para você não se desviar da rota e para você entender se o planejamento que você fez está fazendo sentido para aquele cenário, sim ou não, né? É verdade. Esse acompanhamento que você está falando pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser quinzenal, né? Existem diferentes formas de fazer, mas essa parte visual, de ver o que já foi feito, né? De ver ainda, de mostrar quais possíveis próximos caminhos, isso é importante, né? Quando essa experiência que eu te contei, que eu vivenciei, né? Que a gente desenhou vários pontos fortes e pontos de melhoria da empresa, virou um quadro, né? No caso a gente fez um quadro impresso mesmo, como você mesmo disse, colocou na parede, e quando você olhava para aquele quadro tinha literalmente centenas de coisas para se fazer. E uma coisa de cada vez. Na nossa forma de conduzir eram encontros semanais para decidir, para avaliar, né? Ver como estava sendo o segmento daquele planejamento, né? No final de um ano, o que eu garanto para vocês que se arriscarem a fazer um planejamento, vocês vão se surpreender muito positivamente quando vocês olharem para ele no final do ano e ver o volume de coisas que são resolvidas semanalmente ou mensalmente, né? O progresso, ele é nítido, mas a gente tem que dar atenção para o progresso, né? Primeiro eu tenho que planejar, depois eu tenho que criar um mecanismo, né? Ter ferramentas e pessoas para me ajudar com aquele planejamento. E depois que a gente percebe, né, como eu disse, os resultados que a gente colhe após planejar, isso dá muita energia, né, Marinho? Você nunca mais vai parar de querer planejar ano a ano o seu negócio. Isso que você falou, Cadinho, para mim faz muito sentido. A gente sabe que, eu já li alguns estudos que a gente tem entre 30 e 40 mil pensamentos durante um dia. Eu não sei esse número, não faço a mínima ideia. Algumas pessoas podem ter um pouco mais, outras um pouco menos. Mas uma coisa é certeza, né? Se eu te perguntar assim, Cadinho, qual era a cor da camisa que você estava vestindo anteontem? Muitas vezes, as pessoas... Eu vou saber, eu só uso preto. Então, não vai ter erro. Sempre vai ser camisa preta, porque aí é mais fácil. Mas talvez se me perguntasse o que eu almocei antes de ontem, talvez eu não lembrasse mais. O nosso cérebro foi programado para que a gente armazenasse informações que garantem a nossa sobrevivência e a nossa multiplicação. A gente não foi projetado para guardar inúmeras informações. Inclusive, toda vez quando a gente dorme, a gente faz uma limpeza do que não serve para a gente. Por que eu estou contando essa parte técnica aí de como é que a gente armazena essas informações? Porque muito do que a gente planeja, se não tiver no papel, a gente consegue executar, a gente tem pequenas vitórias, só que quando a gente olha para trás, a gente não consegue lembrar de tudo que a gente conquistou. E muitas vezes a gente desvaloriza, a gente acha que a gente não está saindo do lugar, a gente acha que não teve evolução, quando na verdade a gente teve muitas pequenas vitórias que se transformaram em vitórias gigantescas, e isso pode nos ajudar a compreender que a gente está evoluindo. Assim como, se a gente não fez porra nenhuma, a gente também vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, passou o ano inteiro e eu não fiz nada. Então esse planejamento e o acompanhamento são fundamentais para que a gente possa medir a nossa evolução, né? Exatamente. Essa parte técnica, ela é fundamental para isso que a gente está conversando, né? Tem gente que me pergunta assim, Maranhão, às vezes eu estou desmotivado para fazer o que tem que fazer dentro do meu restaurante, nem sempre eu estou com energia, né? Qual que é a fórmula da motivação, Cadinho? O que eu faço para me motivar? Eu sempre falo, né, baseado em estudos, o que mais motiva o ser humano é o progresso. E se eu não olhar para o progresso, aí eu sou refém de estar animado, de estar, né, um dia que eu acordei bem ou mal. Hoje aconteceu uma coisa muito curiosa, hoje mesmo, né, eu fiz uma das sessões do DDR Master com o mentorado, e é claro que nessas sessões eu tento trazer o olhar para entender pontos de melhoria, né, são sessões estratégicas. E essa pessoa falou, né, alguns pontos de melhoria, e no final da conversa, eu fiz questão de falar, tá, a gente falou esses pontos, vamos criar alguns planos de ação, fizemos planos de ação para a pessoa melhorar nisso, mas e tudo que foi bom? Né? Essa pessoa especificamente, só para vocês entenderem, né?
é um mentorado do DDR Master que tem um negócio lucrativo sem ter injetado dinheiro. Isso é incrível, é raríssimo, né? Então, assim, com tudo que a gente ensina, tudo que a gente compartilha, essa pessoa foi progredindo mês a mês, e no final do encontro ele falou uma analogia que eu achei engraçada. Ele falou, olha só, Cadinho, eu estou aqui com uma parede linda, mas eu estou vendo pintada, novinha, e eu estou dando atenção para a teia de aranha no cantinho lá em cima. E é isso mesmo, né? A gente tem que reparar em tudo que faz certo também, porque isso motiva, isso dá energia para a gente, inclusive, planejar, né? Então, tem que ver o progresso, tem que acompanhar, tem que planejar, acompanhar, perceber o progresso, ver o que não está legal, mas ver que a gente avança muito quando planeja. Por isso que é tão importante observar, anotar, registrar as vitórias mesmo, para que a gente entenda isso que você trouxe, que é a evolução, é isso que motiva mesmo, é isso que impulsiona. E algumas pessoas acham que o motivacional é só blá blá blá, e na verdade não é. Claro que a gente precisa de outros fatores para chegar no topo, para chegar a ser líder de mercado, para a gente criar resultados extraordinários, mas a ambição, que na minha opinião é uma das qualidades mais incríveis do ser humano, e aqui eu não estou falando de ganância, eu estou falando de ambição, a ambição de crescer, de evoluir, a ambição, a sede que a gente tem de sempre ser melhor, e o ser humano é muito competitivo com ele mesmo. Na verdade, não só o ser humano, né? Os mamíferos são muito competitivos, principalmente porque vivem em grupos, né? E quando a gente percebe que a gente está evoluindo dentro dos grupos, quando a gente percebe, né? Poxa, na minha cidade, eu sou o melhor da minha rua. Pô, que massa, velho. Ou eu sou melhor do que eu fui ano passado. Eu sou melhor do meu bairro. Eu sou o melhor da minha cidade. Caramba, olha até onde eu cheguei. Eu posso ser o melhor do Brasil. A gente tem no DDR Master, não sei se você sabe, Cadinho, a gente tem no DDR Master uma pessoa que ganhou como o 28ª melhor pizza do mundo. Olha isso, né? Eu não falei de São Paulo, ele é de São Paulo. Só 2 pessoas no Brasil ganharam esse título de estarem entre as 100 melhores pizzas do mundo. Ele ficou em 28º lugar. Então, olha a qualificação do nosso grupo, inclusive. É o Eric Momo, da Pizzaria 1900, que ganhou agora em 2022 a 28ª melhor pizza do mundo. Só que isso foi uma construção, né? O Eric já está nesse mercado há muito tempo, ele está no DDR há 3 anos, inclusive. E aí eu me pergunto, né, às vezes, né, Cadinho? Por que tanta gente ainda é tão arrogante no aspecto de achar que não precisa de ajuda? E aí um empresário como o Eric, que tem mais de 200 funcionários, mais de 10 lojas, 28ª melhor pizza do mundo nessa premiação, está com a gente no DDR e não para de crescer. No ano passado ele abriu 2 lojas. Então, no DDR tem pessoas... Hoje, inclusive, entrou uma pessoa no DDR Master e ela tem restaurantes há 1 ano e já fatura mais de 600 mil reais. Então, a gente tem pessoas em estágios iniciais, mas que estão avançados. Tem outras pessoas que já estão bastante avançados e outras pessoas que a gente tem ajudado tanto a avançar. Mas o importante é entender que está avançando, né? Exatamente. No começo, né, do nosso papo eu falei que tem gente que às vezes torce o nariz para o planejamento com receio de que isso vá limitar, engessar a pessoa, né? Como eu disse, não, isso traz liberdade, né? O que limita, talvez, né, que tem a ver com o que a gente está falando, é o orgulho, é achar que a gente não precisa de ajuda. Se tem um empresário desse nível, como você deu o exemplo do Eric, aqui dentro do DDR Master, é sinal que aqui é um ambiente muito fértil para o crescimento, né? Um cara desse tamanho está aqui, né? Agora, eu brinco, Mariana, eu chamo de tudólogo, né? Se vocês que estão ouvindo aqui, se você se acha um tudólogo, talvez aí tenha um problema, porque ninguém sabe tudo, né? Tá aí o caso do Eric para mostrar para a gente que vale a pena buscar ajuda, não ficar sozinho, né? Entender, né,
ter a humildade, né, de entender que eu sou bom em algumas coisas, mas em outras não. É interessante que eu me conecte com pessoas que estejam melhor do que eu em algumas coisas para eu crescer, né, para isso me impulsionar, me jogar para cima. Né? Ô Cadinho, isso faz muito sentido e a gente está vivendo uma outra geração agora de donos de restaurantes. A última geração foi a do meu pai e eu tenho muito orgulho do meu pai, né? Mas uma outra geração que ficava com a barriga no balcão, que não tinha tempo para fazer nada, porque o cara só fica no operacional. E agora a gente tem uma geração de pessoas que estão sedentas de aprendizado, pessoas que pararam de pensar em acumular bens e viver uma vida com sentido, viver uma vida mais proveitosa, viajar, ter um carro legal, participar de grupos onde elas possam compartilhar talento, compartilhar coisas que estão dando certo para elas. Antigamente a gente não tinha isso, e não é à toa que a gente vê que no próprio DDR Master a gente tem dois caras, né? Se eu não me engano, os dois caras mais novos, 21 e 22 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Um deles fatura um pouco mais de 400 mil, o outro fatura quase R$1 milhão. Então, uma garotada nova, como é que um moleque de 22 anos fatura quase R$1 milhão liderando restaurantes? Meu Deus! Quanta fartura, quanta oportunidade a gente tem nessa nova era que a gente está vivendo. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade. Eu, de fato, queria muito que quando eu abri o meu restaurante, meu primeiro restaurante, eu abri em 2011. Nessa época eu já trabalhava com meu pai há mais de 12 anos. E quando eu abri o meu primeiro restaurante, o que eu mais queria é que tivesse alguém para me ajudar a fazer um planejamento, alguém para me ajudar a desenvolver os meus produtos, alguém para me ajudar na gestão. E, na verdade, essa única pessoa era o meu pai, que também tinha muitas limitações e eu não tinha o DDR Master, não tinha o portal Donos de Restaurantes. Agora a gente tem tanto recurso à nossa disposição e ainda bem que essa nova geração percebe esse valor e a gente está criando verdadeiros monstros do mercado da gastronomia, né, Cadinho? É isso aí. Esses dois casos, né, dessas pessoas jovens, é incrível, né? Um cara com 21 anos, eu tô vou revelar a idade, tô com 38, era impensável com 21 anos algo nesse sentido, né? E é importante essa história da... Eu tô com 39, cara, eu tava lavando prato lá na Inglaterra, eu morei em Londres quando eu tinha 24 anos e a minha profissão era washing up, o cara que lavava pratos. Tenho hoje muito orgulho de ter passado por isso, porque fez parte da minha história. Se não fosse isso, eu não estava aqui conversando com você no maior podcast para donos de restaurantes do Brasil, mas de fato olhar para esse mundo de agora e ver um moleque de 21 anos liderando 2 restaurantes com faturamento de quase R$1 milhão no total é algo que na minha época, ou pelo menos para mim, era inimaginável, né? Mas você estava finalizando o assunto, Cadinho. É isso, né? O que a gente fala a importância do buscar ajuda, né? De entender que a gente não estar sozinho é muito importante, né? E quando acontece isso, né? Eu vejo falar muito, né? No conflito de gerações que existe hoje. Não precisa ser assim, né? Quando junta essas potências, né? Eu tenho 2 gerações, eu posso fazer uma escolha de pegar o melhor de cada uma, né? Esses mentorados, eles fizeram isso com maestria. Eu não vou anular tudo que o meu pai construiu e fez até agora. Eu venho aqui para somar, para trazer um olhar novo, para criar uma forma de trazer um novo olhar, né? Reciclar, né? A palavra que ele fala, eu vou reciclar o conhecimento, não é anular tudo que eu já tenho, que meu pai tem de melhor, e querer chegar para falar, não, meu pai não sabe nada, né? Eu só vejo vitória quando a humildade está presente nesse sentido, né? Não, vem aqui para ajudar meu pai, nós vamos juntar o melhor das 2 gerações, né? Não é falar que um sabe mais ou menos que o outro. Super de acordo com isso, Cadinho, a gente já está chegando agora no final. Se eu entrasse nessa aí agora, eu tinha tanta coisa para falar disso,
Quantos conflitos eu tive com meu pai. O pau já quebrou demais. Hoje as coisas estão mais tranquilas. Mas eu fui muito competitivo com meu pai. Até que um dia eu descobri que essa era a contramão do sucesso. E aí foi muito melhor para mim, para ele, para os negócios que a gente tem. Hoje juntos, por muito tempo separados. Mas enfim, em um outro podcast a gente vai falar sobre negócios familiares, Cadinho. Tá certo, vale a pena. Cadinho, a gente tá chegando no final desse podcast. Eu adorei fazer esse capítulo, foi muito legal ter te trazido aqui. Quero te trazer em outras oportunidades para a gente falar sobre assuntos que você tem uma grande profundidade. Por hora, eu quero que você deixe uma mensagem aí para as pessoas que vão fazer o planejamento de 2023, para as pessoas que vão chegar em 2023 no portal Donos de Restaurantes, no DDR Master. Deixe uma mensagem para quem está lá do outro lado, escutando a gente e sedenta aí por mais conhecimento. Eu vou aproveitar, né, e até mesmo junto com essa mensagem, eu queria falar que pelo menos é fácil da pessoa encontrar e pesquisar, né, algumas ferramentas que podem ajudar as pessoas no planejamento, né? São métodos, é bem simples de entendê-los, né? No Google você consegue compreender como fazê-los. Um deles, que é bem conhecido, é chamado 5W2H, né? Que consiste em fazer algumas perguntas, né? O que fazer, por quê, onde, quando, quem, como, quanto. Vocês vão conseguir ver isso com mais tempo, né? Pesquisando na internet. Eu acho essa metodologia... Como é que é o nome? Fala aí de novo. 5W2H. Tá bom. Né? Tem esse nome porque a terminologia é em inglês, né? De cada uma dessas etapas é em inglês. 5W2H. E outro, que acaba que a gente usa muito também, né? Que dentro do DDR Master, inclusive, que é o PDCA, né? É uma metodologia, uma técnica simples também, né? Que consiste em planejar, fazer, checar se correu tudo bem, agir e repetir esse ciclo, né? Então são dois caminhos, né? Duas ferramentas até bem difundidas que podem ajudar você a criar o seu planejamento. E também eu digo que para criar planos de ação de forma simples, né? O que a gente precisa? Ser específico, né? Eu brinco aqui no DDR que eu uso o plano de ação mais simples do mundo, né? Qual que é o plano de ação mais simples do mundo? É responder 3 perguntas. O que fazer, como fazer e quando. É como se fosse um 5W2H mais resumido, né? Qualquer coisa que você quiser planejar, pense o que eu preciso fazer para alcançar isso, como que eu vou alcançar esse resultado e quando para ter prazo, né? Então aí são 3 meios simples que você que está ouvindo já pode começar a colocar um planejamento em prática, né? Começar a esboçar isso e não deixar as coisas acontecerem totalmente no escuro, né? A frase que eu queria falar é muitas vezes, quando a gente fala de planejamento, a gente pensa, o que eu preciso fazer para ter um bom resultado, né? Eu convido você a se perguntar uma frase diferente. O que eu quero colher? Se você se fizer essa pergunta, o que eu quero colher em 2023? Isso talvez vai ser uma reflexão que vai te dar um caminho norte muito grande. Se eu quero colher um aumento de faturamento, eu preciso tomar certas atitudes. Se o que eu quero colher é ter uma cultura corporativa coesa, que veste a camisa, talvez eu vou tomar um outro caminho. Então a frase que eu queria deixar é, sempre que você quiser fazer uma projeção do futuro, a pergunta é, o que eu quero colher? Muito bom isso, muito boa essa reflexão, Cadinho. Cadinho, deixa o seu contato para as pessoas que quiserem te seguir lá no Instagram, para as pessoas que quiserem te mandar uma mensagem aí de agradecimento por tanto conhecimento que você compartilhou com a gente aqui hoje. Legal, o meu Instagram é Ricardo Lima Cadinho, né? Todo mundo pode me achar lá, vai ser um prazer bater um papo com você que está me ouvindo, que se conectar comigo, né? Eu vou responder com o maior prazer qualquer dúvida que eu puder lhe responder, qualquer dúvida que eu puder te ajudar, né? Que eu puder te clarear aí o caminho. Então, meu Instagram é Ricardo Lima Cadinho. Esse então foi o Ricardo Lima Cadinho.
E para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.